Quem, quem já me ouviu algumas vezes, sabe que eu não costumo fazer o que eu vou fazer agora, mas quando o Espírito Santo de Deus nos impulsiona a alguma coisa, a gente treme e faz. Eu gostaria que você fechasse seus olhos só um minuto, porque enquanto eu estava sentada ali, foi perguntado assim: você está feliz com Jesus? E sempre, fique com seus olhos fechados. E costumamos ouvir essa pergunta: você está feliz com Jesus? E a maioria de nós, amém. Mas o Espírito Santo falou comigo ali que tem alguém aqui que não está feliz com Jesus, que está com o coração ferido, que está decepcionado, magoado. E nessa noite, escute, nessa noite, o Senhor só manda dizer assim: eu não me esqueci. Eu não me esqueci. Guarde essa palavra, em nome de Jesus. Abre os seus olhos e lembre-se, eu não sei quem é, se é homem, se é mulher, jovem, novo, velho, mas tem uma pessoa aqui que o Senhor manda dizer: eu não me esqueci. Guarde com você, em nome de Jesus. Hoje eu escolhi, Miriam, eu escolhi, entre o sapato que eu vinha para o culto hoje, eu escolhi esse aqui, porque não machuca a minha unha encravada. O outro fechado dói minha unha. Eu escolhi que, algum tempo atrás, eu escolhi vir embora de Paranaguá para Curitiba, isso já tem 7 anos, eu escolhi. E por causa de algumas escolhas, a gente tem algumas consequências, algumas respostas às nossas escolhas. No meu sapato hoje, por exemplo, eu estou mais confortável do que com o sapatinho fechado. Você escolheu hoje? Você escolheu. Ai, Miriam, que pergunta mais estúpida. O que você escolheu hoje? Eu não sei, você sabe. Você escolheu um monte de coisas hoje. Porque a nossa vida é feita constantemente de escolhas. Certo, João? Você escolheu usar esta roupa, você escolheu acordar mais cedo hoje ou ficar um pouquinho mais na cama, você escolheu que tipo de comida você ia fazer hoje, você escolheu algum tempo atrás se ia casar ou não, você escolheu algum tempo atrás que igreja você iria congregar, você escolheu. E hoje você fez centenas de escolhas e você nem se percebe disso, não é verdade? Então você escolheu, alguma coisa nós escolhemos. E nessa noite, durante toda essa semana, o que o Espírito Santo de Deus me fez refletir foi sobre as nossas escolhas. Tudo aquilo que eu escolho, porque a nossa vida é feita de escolhas. E todas as escolhas que nós fazemos trazem consequências para a nossa vida. Nós estamos colhendo hoje, e nós sabemos disso, todo mundo já ouviu isso. Você está colhendo hoje o resultado das tuas escolhas lá do passado. E você vai, no futuro, colher os frutos das escolhas que você está fazendo hoje no seu presente. Amém? Isso é uma realidade. Eu não estou dizendo que está escrito na Bíblia. Está escrito. A Bíblia diz que tudo que o homem ceifar, isso também, plantar, ele vai colher. Então, nós somos frutos das nossas escolhas. Não precisa abrir a sua Bíblia no momento. Eu pedi para o Felipe colocar alguns textos aqui, que o Senhor me fez lembrar, e ainda há pouco em casa, antes de vir para cá, eu tomei mais nota de mais um. Então, Luiz Felipe, por favor, coloque alguns textos que eu tenho aqui. O que você colocou aí? O primeiro que eu te dei, Reis. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, 21, diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Próximo. Esse daqui está em Josué 24:15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio,
ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O próximo, Lucas 10, 42 diz assim. Antes, diz assim, mas Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Antes, coloca um versículo acima. Agora, dentro desse contexto aqui, diz assim, não sei se eu anotei correto. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. O próximo, Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivais, tu e a tua semente. Amém, irmãos? Nós somos feitos e fazemos constantemente, diante de nós está constantemente escolhas. A questão é, se nós estamos fazendo escolhas que nos trarão bênçãos ou escolhas que farão com que nós venhamos a sofrer, a colher frutos ruins dessas escolhas. Você sabe que nós, seres humanos, somos os únicos, criados por Deus, que temos poder de decisão, poder de escolha, poder de decidir. Eu escolho, eu tenho livre-arbítrio. E nós costumamos colocar muita culpa em Deus, pelo resultado das nossas escolhas, do meu livre-arbítrio. Eu não posso culpar a Deus o que está me acontecendo quando eu decidi, quando eu escolhi. E nessa noite nós vamos refletir, irmãos, um pouquinho sobre o que nós estamos escolhendo. E eu quero falar sobre uma escolha errada, mais precisamente, que está registrada em Lucas, capítulo 23. Agora você abre a sua Bíblia. Lucas, capítulo 23. Lucas 23, 13, pode ser aí? E convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertor do povo, e eis que, examinando na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho neste homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Tá bom, até aqui, depois a gente continua. Irmãos, eu quero levar vocês, vamos junto agora, por um pouquinho de tempo, para esse julgamento, para essa situação aqui. Esse é um julgamento que estava o nosso Senhor, o teu Senhor, o nosso Jesus, o Deus da vida, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei eterno. Ele estava lá para ser julgado diante de Pilatos. Vamos lá? Você está lá no meio daquela multidão. E lá no meio daquela multidão, e nesse julgamento, não tinha nenhuma testemunha de defesa, irmão, só tinha testemunhas de acusação. O tempo todo, só testemunhas de acusação contra esse homem. Pilatos, então, ele tinha ouvido, há um pouquinho atrás, a sua esposa que disse, olha, não acusa, não faz nada contra esse homem, eu sonhei, eu sei que ele é a verdade. Pilatos ficou com medo. Aí Pilatos olha para aquela multidão e diz assim, espera, vocês trouxeram esse homem aqui, mas eu não vejo nele nenhuma culpa, eu não vejo nada nele que seja digno de morte. Aí Pilatos, mais para frente, diz assim, então, quando eles dizem assim, mas ele está fazendo muita bagunça, algazarra, ele está se dizendo Deus, ele é Galileu, e opa, ele é Galileu? Espera aí. Então, quem tem que resolver os problemas da Galileia é Herodes. E manda Jesus, então,
Ele se livra do problema e passa Jesus para Herodes. Fica aí. Herodes tinha acabado de decapitar João Batista. Herodes tinha ouvido falar muito de Jesus, de tudo que Jesus fazia, tinha ouvido dos milagres, da cura de leprosos, do tempo que ele acalmou a tempestade. Herodes tinha ouvido muitas coisas que Jesus fazia, e ele estava muito curioso e com muita vontade de conhecer quem era Jesus. Ele ouviu falar da ressurreição de Lázaro, de um morto que ressuscitou, porque Jesus tinha feito isso. Então Herodes estava curioso para saber quem era Jesus, porque Herodes, aqui diz assim, que ele queria muito saber. Ele se alegrou quando soube que Jesus vinha até ele. Porque, na verdade, Herodes queria ver se diante dele Jesus faria algum desses milagres, alguma dessas maravilhas. Então Jesus vai até Herodes, mas a palavra do Senhor diz que ele veio como cordeiro mudo, e como cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Ele ficou quieto, ele não fez nenhum milagre, ele não fez nada disso, porque ele não precisava mais provar nada diante de Herodes. Bom, Herodes então disse assim: por que eu vou matar esse homem? Não vejo nenhuma culpa nele também. Então Herodes coloca uma roupa bonitona lá em Jesus, um traje, né, de rei, tipo, tirando aquele desdém, e manda Jesus novamente para Pilatos. Você está lá, no meio daquela multidão. Irmãos, Jesus veio não para mostrar diante daqueles que o estavam julgando quem ele era realmente, porque era necessário que ele passasse pela morte e a morte de cruz. Jesus veio porque eu e você não tínhamos salvação. Jesus veio para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa noite. Jesus veio porque a Bíblia diz assim, que todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. Não havia salvação, não havia remissão, não havia como pagarmos o pecado que estava sobre nós. Só havia um jeito, o sangue de um inocente, o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Jesus está lá, agora ele volta para Pilatos. E Pilatos, mais uma vez. Aí você segue aqui na palavra e diz assim: e Herodes, com os seus soldados, desprezou e, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e o tornou a enviá-lo a Pilatos. Depois diz assim, no 13, no 14, no 15, eu já falei, e Pilatos diz que nem Herodes achou culpa em Jesus. Aí, irmãos, olha o que diz, coloca lá o 16, por favor. Olha o que Pilatos diz. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Pilatos pensa assim, não, eu não posso matar esse homem. Ele não tem culpa de nada, ele não merece a morte. Vou fazer o seguinte para vocês. Olhem aqui para mim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou levar ele para lá, eu solto na mão dos soldados, eles o castigam, batem nele, cospem nele, judiam bastante dele, e eu vou deixar ele livre. Só que nessa época, nesse tempo, naquele dia, estava havendo uma festa e eles tinham o costume de soltar, de dar o perdão a um preso. E aí, mais uma vez, a multidão se reúne, Pilatos convoca os principais, os sacerdotes, convoca você e eu, aquela multidão. E naquela multidão estavam pessoas que Jesus curou. Naquela multidão estavam pessoas a quem Jesus falou de amor e de perdão. Naquela multidão estavam leprosos que Jesus limpou. Naquela multidão estavam pessoas que fizeram parte daqueles mais de 5.000 homens que foram alimentados com 5 pães e 2 peixinhos. Naquela multidão estavam pessoas que viram os milagres de Jesus. Eu vou castigá-lo e vou soltá-lo. Ele não merece a morte. Não, mas esse daí só faz coisas ruins, esse daí está falando blasfêmias e mentiras. Aí Pilatos pensa, eu tenho que soltar alguém, eu preciso soltar alguém nessa época. Trazem Barrabás. Irmão do céu, vamos olhar para Barrabás. A Bíblia diz que ele era bandido, que Barrabás era homicida, que Barrabás tinha feito coisas terríveis na cidade. E ele está lá, um bandido. De um lado, Jesus.
de outro lado. O que Jesus fez que merecia aquela acusação? O que Jesus fez para merecer a morte de cruz? O que Jesus fez para merecer aqueles açoites? Ele não pecou, ele não mentiu, ele falou a verdade, ele curou, ele libertou cativos, ele libertou oprimidos pelas mãos do diabo, ele acalmou tempestades que estavam quase afogando os discípulos, ele multiplicou pão e peixe, ressuscitou mortos, falou que ele veio trazer um reino de paz, ele ensinou o perdão. O que ele fez que merecia tanto castigo? Por que será que nós, humanidade, desejamos tanto, tanto e tanto, temos essa sede de vingança para desejar a morte de um inocente, de um crime, na forma de um crime tão hediondo, do crime mais hediondo que a humanidade já ouviu falar? Por que Jesus merecia essa morte? Não, soltem Barrabás! E eles gritavam, e gritavam cada vez mais alto. Eles diziam assim, mas toda a multidão clamou a uma voz, ou seja, a uma, todos juntos. Aqueles que foram curados, aqueles que foram libertados, aqueles que comeram dos pães e dos peixes, aqueles que ouviram falar de paz, de amor, aqueles que ouviram falar do reino de Deus, aqueles que viram até o seu batismo no rio, estavam lá, a multidão, a uma voz, gritava: fora daqui com este e solta-nos Barrabás. Fora daqui com este, João, solta Barrabás. Era isso que eles gritavam. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade, de um homicídio. Falou, pois, aí irmãos, olha no versículo 20. Falou, pois, outra vez Pilatos querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Eu fico pensando, será que se eu estivesse lá, eu não estaria junto com a voz da multidão? E dizendo, olhando aquele homem, com aquele olhar, e dizendo assim: crucifica-o. Todo mundo está falando, eu vou falar também. São essas escolhas que você tem que prestar atenção, que você pode estar fazendo na sua vida. Porque todo mundo está fazendo, todo mundo já fez, eu também vou fazer. Porque é normal, então ninguém vai ligar. Tá assim mesmo, o mundo é assim. O que é que nós, nessa noite, entenda, em nome de Jesus, entenda. De um lado tinha Barrabás, do outro lado tinha Jesus. O que me leva você a escolher uma vida de pecado, a escolher uma vida fora dos caminhos do Senhor? O que leva você a escolher o mal em vez do bem? A escolher soltar Barrabás e crucificar Jesus. O que Jesus fez? E eu me pego chorando porque eu digo: Jesus, às vezes eu penso, será que se eu estivesse lá, eu também estaria gritando assim? Ou eu estaria querendo defender Jesus? Mas aqui diz na palavra que todos a uma gritavam: crucificam, crucificam. O teu Jesus foi crucificado sem culpa, sem merecer. Ele era inocente. Ele veio porque a Bíblia diz assim, que Deus te amou de tal maneira que não existe aqui no nosso dicionário da língua portuguesa algo que explique esse amor. Não tem. Aí o meu netinho diz assim: vovó, eu te amo, vó, te amo muito. Ele fala muito porque ele ama muito. Deus te ama muito, mas esse muito é muito pouco para expressar o tamanho do amor dele. Que amor é esse? Que amor é esse? Que não existe palavras para explicar, é
tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que você, nessa noite, que crê, tenha vida eterna, não pereça, não pereça, não pereça e tenha a vida eterna, a vida eterna. E a multidão gritava, crucificam, crucificam. Então ele, pela terceira vez, disse, mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Mais uma vez, Pilatos diz, castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e dos principais, os sacerdotes, redobravam. Que fúria é essa? Que ódio era esse? Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. Você sabe, irmão, que quando você tem que fazer uma escolha, você tem que tomar uma decisão na sua vida, seja lá por que for, e você tem que tomar decisões, sejam elas pequenas ou grandes, importantes ou de menos importância, mas sempre que você tem que tomar uma decisão, cuidado a quem você está dando ouvidos. Cuidado. Cuidado o que você está vendo aparentemente. Eu estava meditando aqui nessa palavra e eu me lembrei de Ló. Vocês conhecem Ló? Ló e Abraão eram parentes e eles estavam prosperando muito, muito mesmo. E chegou um tempo em que os pastores de Abraão e os pastores de Ló começaram a contender, a ter problemas. Aí Abraão disse, olha, para que não tenha problemas entre mim e ti, porque somos irmãos, naquele tempo parente, né, um tio, vamos fazer o seguinte, escolhe para onde você quer ir, não está aí toda a terra. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E então Ló faz uma escolha. Ló olha e vê aquelas campinas, aquele lugar lindo, cidade linda, tudo muito bonito, aparentemente, foi antes de Sodoma e Gomorra. Ele olha tudo aquilo. E Ló fez a sua escolha e decidiu ir para aquelas campinas, estendeu suas tendas. Só que aquela decisão de Ló foi trágica no final. Ele decidiu por aparência, por aquilo que ele via. E isso trouxe consequências seríssimas para a vida de Ló. E você sabe, eu comecei a ler sobre o que Ló passou naquele lugar. Veja, aquela escolha de Ló trouxe para ele, as consequências foi que ele viveu guerra, houve guerra naquele lugar, Gênesis 14, 11. Ele sofreu um sequestro, em Gênesis 14, 12. Ele perdeu toda a sua riqueza, tudo que ele tinha. Por causa daquela escolha, Ló também perdeu a sua esposa. Por causa daquela escolha, ele sofreu a vergonha de fazer ele ter um incesto com suas filhas. Ló teve que ir embora sem nada daquele lugar, porque ele fez uma escolha pela aparência. E nessa noite o Senhor nos diz, não escolha pela aparência, não escolha dando ouvidos à multidão. Escolha Jesus. Escolhe Jesus. Diante de ti hoje tem a bênção e a maldição. Elias disse, até quando você vai cochear entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, segue. Se o Senhor é Deus, segue-o. Você conhece Jesus? Você conhece Jesus? Você veio aqui nessa noite por quê? Não tinha nada melhor para fazer? Você veio aqui nessa noite porque o Senhor tem misericórdia da tua vida. Você veio aqui nessa noite porque o Senhor Jesus ama você. E o Senhor Jesus tem planos e tem coisas grandes para a sua vida. E nessa noite o Senhor quer mudar algo muito importante. Talvez você anda se lamentando de alguma escolha que você fez. Quem de nós, pastor, quem de nós nunca se lamentou de alguma escolha? Se eu pudesse voltar atrás. Se eu pudesse mudar. Você talvez não possa mudar muita coisa, mas nessa noite o Senhor está dizendo, daqui para frente, as tuas decisões serão comigo.
serão comigo. Quando você passa a fazer decisões com Jesus, por Jesus, a sua vida muda. As coisas mudam. Tudo é diferente porque nós estamos escolhendo Jesus. Eu fico pensando, irmãos, Pilatos teve a oportunidade de mudar aquela história. Pilatos poderia ter soltado, ele tinha aquele poder para soltar Jesus, mas ele preferiu ouvir a multidão. Pilatos, Herodes, todos eles, a própria multidão poderia ter escolhido diferente. O ser humano, eu, você, nós sentimos prazer em ver alguma coisa, parece assim, bem feito, que se ferre. Como a humanidade pode ser tão cruel. Aí nós olhamos lá para aquela história, para aquela multidão, e dizemos, que humanidade cruel, quanta crueldade, por que mataram Deus, por que mataram o justo, por que fizeram isso com Jesus? Nós olhamos lá, e nós, e eu e você. O Senhor diz assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. E a gente não dá ouvidos. Estamos dando ouvidos a tanta filosofia, a tanta coisa, procurando alívio numa balada, procurando alívio no bar, procurando alívio na droga, procurando alívio na bebida, na pornografia. E Jesus está dizendo, vinde a mim, vinde a mim. Foi por você que eu morri, foi por você que eu me entreguei, foi por você que eu derramei meu sangue, porque só o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E continuamos dando ouvido. O que você está escolhendo hoje? Hoje você fez centenas de escolhas. Hoje você fez muitas escolhas, consciente ou inconscientemente. Mas é agora, nesse momento, 8h30 da noite do domingo, do dia 19, que você tem a oportunidade de fazer a melhor, a maior, a mais importante escolha da sua vida. É dizer, Jesus, eu escolho o Senhor. Jesus, as minhas decisões, eu escolho o Senhor. Jesus, as minhas escolhas, eu escolho o Senhor. Hoje é a noite para você escolher. Eles gritavam, crucificam, crucificam. Eu quero que você leia comigo. Coloca para mim aí, por favor, Provérbios 8:32. E eu já estou encerrando. Provérbios 8:32. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Os caminhos do Senhor são perfeitos. Bem-aventurado quer dizer ser feliz. Quando você escolhe o caminho, esteja preparado para as consequências que esse caminho vai te trazer. Quando você escolhe o caminho, aí o Senhor diz, anda comigo, anda nos meus caminhos e seja feliz, bem-aventurado. Cuidado com os caminhos que você está escolhendo, porque existe um caminho. Jesus, ele disse, eu sou o caminho. Uma verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. E uma vida. Jesus disse, eu sou a vida. Não uma vida, não um caminho, mas o caminho, a verdade. E a vida, irmãos, que só há em Jesus. Às vezes, nós não escolhemos bem, porque nós ficamos escutando as pessoas, as circunstâncias, o vai e vem do mundo, e eu escolho conforme eu sou levado a escolher, pelas aparências.
Agora, uma pergunta que eu quero fazer, talvez você esteja me dizendo assim, e o que fazer quando eu percebo que eu fiz uma escolha errada? Eu já fiz escolhas erradas. Eu acho que a maioria de nós já fez alguma escolha errada na vida. Mas eu posso prestar atenção à palavra de Deus. Eu posso ver o que a palavra de Deus diz e fazer como Ló. Sabe o que Ló fez? Quando ele percebeu e tudo aquilo aconteceu, Abraão orou e falou, e Deus o tirou de lá. Ló saiu de Sodoma e Gomorra. Ló foi embora. Ele pagou e teve consequências, mas ele saiu. Você pode mudar se observar a palavra de Deus. E o Senhor falou, escapa-te por tua vida. E Ló ouviu a palavra de Deus e Ló saiu e escapou pela vida. A escolha foi errada, mas você pode mudar hoje, olhando a palavra de Deus. A escolha pode ter sido errada, mas eu posso fazer o que Pedro fez quando negou a Jesus. Imagine, Pedro andava com Jesus, Pedro estava com Jesus o tempo todo. E um dia ele negou, quando Jesus mais precisava, antes desse julgamento. Pedro negou. E o que Pedro fez depois que negou a Jesus? Ele escolheu errado, ele fez errado. Pedro olha Jesus, Jesus olha para Pedro. E Pedro se arrepende e chora amargamente. Pedro se arrependeu. Eu posso fazer como Pedro. Eu posso fazer diante do meu Deus, diante do Senhor, e dizer, Senhor, eu me arrependo, como aquele hino diz, eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, eu me arrependo. E confesso diante do Senhor, e alcanço do Senhor a misericórdia, o perdão e a graça. Eu posso fazer como Ló, sair, eu posso fazer como Pedro, me arrepender, e eu posso decidir hoje por Jesus. Há um homem que uma vez fez uma escolha sábia chamada Obed-edom. Ele escolheu ficar com a arca do Senhor na sua casa e por causa dessa escolha ele foi grandemente abençoado. Grandemente abençoado. O Senhor tem bênção para a sua vida. O Senhor tem bênção para a tua vida. O Senhor te trouxe aqui nessa noite a mim e Ele falou comigo aqui nessa palavra que Ele muda a história, que Ele muda a situação, que Ele quer fazer isso na sua vida e é hoje. Porque amanhã você vai sair daqui e você tem N coisas para enfrentar lá. Amanhã você tem N decisões para tomar, importantes, que podem influenciar pessoas, decisões que podem trazer vida ou morte, decisões que podem mudar situações de outros através de você. E essa decisão o Senhor quer estar à frente para abençoar a sua vida. E através de você, abençoar a outros. E há uma coisa muito linda que eu entendi aqui nessa palavra, e eu chorei e dei risada agora, um pouquinho antes de vir para cá, irmãos. Que o Senhor me fez, saltou os meus olhos, e é como se eu nunca tivesse visto isso. E o Espírito Santo falou uma coisa tão linda, que quando Jesus está fazendo parte das nossas decisões, aqui, até inimizades se tornam amizades. Até aquele problema que você tem lá, você vai conseguir superar e o Senhor vai fazer aquela pessoa que está hoje de picuinha com você, ser seu amigo, ter paz na sua família, ter paz na sua casa, ter paz no trabalho, porque você vai decidir por Jesus. E por incrível que pareça, a palavra do Senhor é linda e ela nos traz sempre algo novo. Aqui mesmo, nessa passagem de Lucas 23, eu já tinha lido, eu já tinha rabiscado tudo isso aqui e eu estava lendo novamente, agora há pouco eu comecei a rir, chorar diante do Senhor, porque o Senhor me disse assim, Miriam, fala para eles que eu mudo situação. E eu quero, como está escrito aqui, aquela inimizade, aquele problema, a hora que você decidir por Jesus, Ele vai restaurar, Ele vai resolver. Olha o que diz em 23, Lucas 23, 12. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes, entre si, se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Um esteve diante de Jesus, o outro esteve diante de Jesus. Eles tinham inimizade entre eles. Problema deles. Mas, quando ambos se encontraram com Jesus, aqui está dizendo que eles se tornaram amigos novamente. São
duas pessoas que acabaram acusando Jesus e deixando para lá são. Mas, irmãos, eu aprendi aqui hoje. E a palavra do Senhor é fiel e é verdadeira. O Senhor Jesus vai mudar uma situação. O Senhor Jesus vai mudar essa situação. E você vai decidir por Jesus. Decida. Não faça como Pilatos, que lavou as suas mãos. Não faça como Herodes, que simplesmente o vestiu com uma veste bonita e ficou fazendo um pouco caso. Não faça como a multidão que gritou, crucifica-o, e por causa disso pagaram um preço altíssimo. Ele ia morrer sim por mim e por você, mas havia uma escolha a ser feita. E nessa noite, irmão, nessa noite, irmã, o Senhor está aqui para dizer: escolha, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A escolha, a decisão é sua. Não culpe o Senhor as consequências das suas escolhas, Mas nessa noite, você tem, como Pedro, eu posso me arrepender, como Ló, eu posso deixar. Aquilo que eu fazia, eu não faço mais, porque hoje eu decidi por Jesus. Eu posso fazer isso. Então, em nome de Jesus, não porque eu estou pedindo, não porque o pastor Ubirá, os obreiros estão aqui, não porque você está na igreja, mas porque você está diante do Senhor, diante dele, que esteve naquele tribunal, naquela acusação e foi crucificado, diante do Senhor. Se coloque de pé. Vamos ficar em pé. Você tem uma situação para mudar? Feche os seus olhos, em nome de Jesus. O Senhor está aqui e o Senhor falou muito comigo. Eu tenho situação e eu vou mudar, porque eu vou decidir naquele estado, naquela situação, eu vou decidir por Jesus. E eu sei que decidindo por Jesus, me arrependendo, Ele vai mudar para mim aquela situação que eu não posso mais. Nessa noite, o que é que você tem que mudar? Agora, só se você realmente quiser, irmão, irmã, tomar uma decisão por Jesus e não pela multidão, não pelo seu prazer, não pelas circunstâncias e não pelas aparências, que você talvez tenha vivido escolhas que te dão prazer, escolhas pelas aparências, escolhas por causa dos outros. Não, é por Jesus. Se você tem esse desejo e nessa noite você quer ver uma situação mudada, vem aqui, venha no altar do Senhor. Não sou eu que vou fazer mudança, eu não tenho esse poder. Mas o Espírito Santo de Deus, nessa noite, é que fala contigo.